A rubrica de saúde. Vamos aqui à volta do joelho, mais ou menos aqui, não é? Aqui à volta do joelho, sem saber muito bem como havemos de o tratar. Hoje, na Praça da Alegria, está mais uma vez o Dr. Rui Pinto. Olá, muito bom dia. Chegámos à cartilagem, então. Chegamos ao terceiro elemento que nos pode dar problemas, que é a cartilagem. Falamos no menisco, nos ligamentos e agora a cartilagem. Claro que a cartilagem pode ser lesada por um traumatismo, nos jovens, ou pode sofrer um processo de envelhecimento, de degradação ao longo dos anos e começar a desaparecer e dar-nos alguns problemas no fim da nossa terceira idade. Sim. E vamos tendo algumas soluções para resolver estes problemas. Para ultrapassar o problema. Vamos olhar então para as imagens que nos preparou. Portanto, em primeiro, podemos passar a primeira? Em primeiro, a cartilagem no fundo é o revestimento que existe na extremidade dos ossos na articulação. Portanto, na zona de movimento existe uma substância que é a cartilagem, um tecido que é a cartilagem, que permite que estas duas extremidades deslizem uma sobre a outra sem atrito. Esta é a função da cartilagem. Portanto, há um revestimento completo da tíbia, do fémur, portanto, osso da coxa, osso da perna e na rótula. Portanto, este revestimento é que permite que tudo isto deslize praticamente sem atrito. Juntamente com todo o outro sistema que já falámos, dos meniscos, dos ligamentos, que tem que manter isto tudo a funcionar sem folgas. Quando aparecem folgas, podemos ter desgastes anormais. Portanto, quer os meniscos, quer os ligamentos, podem vir a lesar a cartilagem secundariamente, a falta destas estruturas. Portanto, isto é a imagem de uma cartilagem normal. A cartilagem normal é branca, completamente branquinha e completamente lisa. Portanto, é uma superfície lisa. Sim. E desliza uma sobre a outra sem atrito. Isto é um joelho normal. Podemos passar a seguinte? O que é que acontece? Acontece que, por vezes, mercê de traumatismos ou de outro tipo de lesões, nos jovens nós temos lesões circunscritas da cartilagem, perdas. Chama-se isto as tais lesões condrais. Há uma classificação para essas lesões e há tratamento para todo este tipo de lesões. Desde o amolecimento da cartilagem, que é a primeira fase de lesão, até à perda dela completa, ficando o osso, digamos assim, exposto. Nestes casos nós temos algumas soluções, umas mais antigas, outras mais recentes, mas todas elas têm a sua validade. E tudo depende do doente e da área que nós perdemos. Porque se perdermos o joelho inteiro, é impossível nós pormos lá a cartilagem. Portanto, temos limites, digamos assim, para estas soluções. Face à dimensão, não é? Face à dimensão. Portanto, uma das soluções é perfurarmos o osso que está exposto. O que é que isto dá? Dá-nos sangramento dessa área, dá-nos uma cicatriz. A nossa tendência é fazer ali uma cicatriz que não é exatamente igual à cartilagem, mas que a substitui naquela área. Isto é uma das soluções. Outra das soluções é nós tirarmos pequenos fragmentos de cartilagem juntamente com um tubo de osso, pequenos fragmentos de uma área que não seja necessária e colocá-la na área em que temos o defeito. Criar, de certa forma, um remendo. Criar um remendo com cartilagem nossa. Própria. Portanto, pequenos tubos que são implantados, digamos assim, na área ao lado. Outra das soluções. Onde não é necessária, isso quer dizer que temos cartilagens em excesso? Não, mas há zonas em que ela é menos precisa. Sei lá, a parte posterior do joelho, por exemplo, é menos precisa do que a parte média ou a parte anterior. Este lado, digamos assim, do joelho é menos preciso do que a área de carga. E, portanto, é evidente que nós não conseguimos, não temos cartilagem em excesso, mas temos algumas zonas em que nos permite tirar pequenos fragmentos para outras. E, especialmente, fazemos isto dentro da mesma articulação. Quer dizer, não é lógico nós irmos ao outro joelho que está bom, buscar cartilagem para estragar os dois. Isso não é lógico. A terceira solução, que é mais recente, é a cultura de células. Portanto, é possível nós, numa primeira fase, retirarmos algumas células ao doente, cultivarmos essas células, ter um tecido do próprio doente feito em laboratório e implantar esse tecido. Chama-se isto, não é? Exatamente. Cultivando-as e aumentando-as. Estas células podem
estar englobadas num determinado meio, mais ou menos homogéneo, que é colocado sobre o defeito e que cicatriza com uma cartilagem muito parecida com a nossa. Mesmo assim não é exatamente igual, mas muito parecida com a nossa. Portanto, isto é a solução das lesões condrais no jovem. Quando isto acontece, estas lesões condrais acontecem ou a cartilagem se desgasta, em termos de envelhecimento ou degenerescência global do joelho, nós temos outras soluções. Podemos passar? Pronto, há sempre tratamento médico, fases iniciais de artrose, o tratamento é médico, tratamento fisiátrico, reforço muscular, etc. Depois o tratamento cirúrgico, que são basicamente estas três hipóteses. Osteotomias, e eu explico já o que é uma osteotomia, as próteses, as meias próteses e as próteses completas. Portanto, o que é que acontece? Isto é um joelho com uma artrose, porque o espaço que nós tínhamos, aqui na radiografia, o espaço que tínhamos na parte interna do joelho, depois do desgaste, desaparece e há praticamente um contacto entre o osso do fémur e da tíbia, e esta é a imagem, se lembrarem da imagem anterior da artroscopia, em que tínhamos tudo superfícies lisas e que aqui temos tudo irregular e temos o osso, vemos o osso exposto. Provoca dor, o contacto. Dor, exatamente. É o que provoca. Portanto, as soluções são estas. O que é uma osteotomia? Podemos passar. Por vezes as pessoas têm joelhos desalinhados. Sim. Têm joelhos arqueados, ou joelhos mais metidos para dentro e os pés mais metidos para fora. Isto chamam-se joelhos varos ou joelhos valgos. Este tipo de falta de alinhamento, que é este tipo dá-nos um desgaste precoce do lado interno, no caso dos joelhos varos, e do lado externo, nos casos dos joelhos valgos, porque funciona quase como os pneus de um automóvel que estão desalinhados. Gostam mais do lado de fora ou do lado de dentro. Portanto, o que é que nós fazemos nestas situações iniciais? Fazemos aquilo que se chama osteotomia. O que é? Correção. Partir a tíbia, basicamente, e modificar o eixo da perna, colocando um pequeno implante, ou colocando um implante que nos mantenha o membro, transformar o membro assim num membro alinhado. Portanto, isto só é possível fazendo este tipo de secção óssea e alterando o alinhamento do membro. Portanto, isto é que se chamam as osteotomias. Isto, de facto, é uma cirurgia que se faz muitas vezes e que tem as suas indicações precisas. Sim. Por vezes, o que é que acontece? A destruição da cartilagem é tão grande que já não há osteotomia que consiga resolver isto. Portanto, aí temos as tais substituições. E aí estão as radiografias após o... Estas, exatamente, são as radiografias após osteotomias. Isto é uma cirurgia que repõe o alinhamento do membro e que tira a dor. Tira a dor por vários motivos. Tira a dor porque distribui a carga mais uniforme no joelho. Sim. Tira a dor porque nós, quando fazemos esta secção óssea, também desnervamos um pouco o segmento proximal e, portanto, há várias explicações porque é que a dor desaparece. Mas isto é uma cirurgia muito válida. Sim. Quando não podemos fazer isto ou quando existe já um exagero de destruição, podemos ver? Vamos ver o próximo. O que é que acontece? Temos que substituir o joelho. Substituir as superfícies ósseas, que pode ser feito com uma meia prótese, no caso do desgaste ser só de um dos lados do joelho, como este caso aqui, em que isto é uma meia prótese do joelho, só de um prato tibial, e que temos aqui a substituição que é feita, que é só de um dos lados do joelho. Ou, no caso do joelho estar destruído na sua totalidade, podemos ver a seguinte. No caso de haver uma destruição total, o que é que nós fazemos? Moldamos a parte inferior do fémur e da tíbia e implantamos... Encaixa, não é? Encaixamos uma prótese total do joelho, como se vê nestas radiografias. Tempo de recuperação por uma intervenção do género. Eu posso mostrar já um doente andar no dia seguinte. No dia seguinte? Exatamente. Podemos passar? Muito bem. Eu penso que a próxima imagem demora um... já está. Portanto, isto é um doente que foi operado no nosso serviço e que, após tirar o dreno que fica da aspiração para não haver a formação de um hematoma dentro do joelho, inicia o seu treino de marcha. No dia seguinte? Se pudermos, no dia seguinte, 2 dias depois... Temos essa possibilidade. Eu acho que não temos a possibilidade de pôr em movimento. Disseram-me que conseguiam pôr isolado. Sim. Se pudessem pôr isolado... Sim, aguardamos um bocadinho. O doutor trouxe as próprias próteses, enquanto aguardamos pela imagem. A meia prótese e a prótese completa do joelho. Pode sentar. Exatamente. A meia prótese funciona, portanto, como substituição de um dos lados do joelho
Isto são, digamos assim, implantes que se assemelham à nossa anatomia e que se pretende que substitua a anatomia. Portanto, isto substitui o prato tibial, digamos assim, que é uma superfície plana. Isto substitui o côndilo femoral, portanto, isto terá esta posição assim. Pode imobilizar só por uns instantes para nós conseguirmos mostrar isso? Doutor, e as próteses terão diferentes tamanhos consoante a pessoa, obviamente, não é? Há diferentes tamanhos e meios tamanhos, é que nos sapatos, quase. Exatamente. Pronto, isto, no fundo, é aquilo que substitui os nossos meniscos, que faz adaptar uma superfície esférica a uma superfície plana. Portanto, este é o implante intermediário das próteses, todos eles têm, de uma forma ou de outra, mas todos eles têm um implante deste tipo, em que pode fazer funciona, isto funciona aqui, funciona neste sentido e funciona neste sentido. Sim. Portanto, tem a possibilidade destes dois deslocamentos. Isto são as meias próteses. Depois, estas são as próteses completas, portanto, isto destina-se a substituir a base da tíbia e o outro do fémur. E a parte de cima do fémur. Da tíbia. Isto destina-se a substituir aqui o nosso fémur e no intervalo cá temos o nosso sistema de substituição dos nossos meniscos. Portanto, isto funciona neste sentido. E qual é o material que aí está? Há diferentes materiais, mas habitualmente é titânio, há em cromo cobalto, há diferentes ligas. Claro. Habitualmente são... Ainda um certo peso, tem que ser um material muito resistente. Tem um material resistente. Claro. Isto habitualmente é colado, há várias formas de adaptar as próteses ao osso, quer com algum tipo de cimento que nós temos possibilidade próprio para isto, ou a porosidade do implante ser tal que o próprio osso cresça e consiga apanhar a prótese. São as tais próteses cimentadas ou não cimentadas. Validade? É para o resto da vida? É sim, eu costumo dizer que a validade da prótese depende do uso que nós lhe damos. E depende de alguma sorte nossa também, como é lógico, não é? Sim. Porque se calharmos de ganhar uma infecção, se calhar temos que tirar a prótese. E a prótese pode ser tirada ao fim de um mês se tivermos uma infecção do joelho ou uma infecção da anca. E, portanto, a validade é sempre difícil. Isto é eterno, não é? Se formos a ver, isto é eterno. Sim. A única coisa que se gasta é o plástico. Porque o resto este material é eterno. Agora, a adaptação da prótese e a nossa tolerância à prótese é que nos pode... Portanto, estamos a falar de um doente com que idade? Este doente teria 60 e poucos anos. Sim. Então vamos e que já tinha uma prótese do lado direito e que foi operado agora ao joelho esquerdo. Isto é 24 horas após a cirurgia? 24 a 48 horas, depende um pouco das pessoas também. A tolerância à dor e a tolerância à mobilização também é um pouco diferente de doente para doente. Mas entre as 24 e as 48 horas é possível as pessoas andarem com o apoio de canadianas e operados depois de fazerem, digamos assim, retirarem o dreno. E é uma pessoa com alguma coragem. Porque a primeira perna a avançar é sempre a perna operada. Sim, porque também é quando faz o apoio com as canadianas, não é? Sim. Mas podia ser a perna direita à primeira, não é? Mas ele já está operado às duas, tem duas próteses. Tem uma prótese cada lado. Já é uma segunda experiência. Já é uma segunda experiência. E a recuperação total, doutor, será para passar de quanto tempo? Depende também muito dos doentes, mas nós temos doentes que nos recuperam, ficam autónomos ao fim de 15 dias. Autónomos. Há outros que demoram mais tempo, não é? Quer dizer, não há números exatos, não há regras exatas, os doentes são diferentes e... A capacidade de recuperação e a capacidade de resistência à dor de todos nós é diferente e, portanto, não há, assim, timings certos. Muito bem, mas doutor... é possível, dentro de, sei lá, em 3 meses as pessoas estarem perfeitamente autónomas. Doutor Rui Pinto, muito obrigado mais uma vez por ter aqui nos mostrado o joelho por dentro.